Está chegando o grande dia tão esperado pelos torcedores santistas. A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, domingo, às 18h30, lá no Rio de Janeiro, contra o todo-poderoso Vasco da Gama, como diz os carioca. É assim mesmo, o Vascão e o Peixe vai enfrentar na estreia do Campeonato Brasileiro. Também aqui, ó, o Sampaoli elogiou a volta do Neymar no futebol brasileiro. Será que o Sampaoli está com esperança de alguma coisa ali no Santos? Não sei. Ó, uma cornetada daquelas boas. Bomba! Bombas! Na Neoquímica Arena. Mas e aí? E se fosse na Vila Belmiro? O que estariam falando hoje do Santos? Quantos jogos o Santos pegaria de punição na Vila Belmiro com aquelas bombas e aqueles objetos que atiraram ontem no jogo entre Corinthians e Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro Paulista? Será que vão falar que o Corinthians não é reincidente? Porque o Santos sofreu um monte de punição porque disse que era reincidente já de outras ocasiões. E o Corinthians? Quando que ele vai ter a primeira vez para quando tiver a segunda ele já ser reincidente? Porque tá demais. Já jogaram isqueiro, já jogaram cortador de unha, já jogaram moeda, já jogaram muitas coisas dentro da Neoquímica Arena. E ó, tudo passa, como aquela música lá, tudo passará e ninguém faz nada. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Tem que tomar providências. Tem que tomar providências. Só o Santos que paga, os outros não. Os outros estão liberados. Jogaram uma bomba em cima do zagueiro deles lá. Quase mataram o rapaz dentro de campo de susto do fumaceiro que foi em cima. E aquele sinalizador lá? E aquilo lá? É tudo normal dentro do futebol? Lá na Neoquímica Arena vale tudo? Vale tudo? Ah, tem alguma coisa de errado aí. Porque quando passa uma borboleta voando dentro da Vila Belmiro, que o jogo está correndo, é punido. O Santos é punido. Passou um grilo, pulou lá, o Santos é punido. Aí não dá. Aí não dá. Uma outra coisa também. E o Depay? Ele subiu na bola ontem. Tem uns que dizem que foi para tentar avistar o título mundial do Palmeiras. Aí eu não sei. Diz que é o Depay que fez. Subiu na bola para avistar onde está a taça do Mundial do Palmeiras. Mas, na realidade, quando o Soteldo subiu na bola, houve comentários para todo lado. Parece que agora o Depay parece que é tudo normal. Subiu na bola, desceu, tudo normal. Tem umas coisas também que não dá para você entender, viu? Tem umas coisas também que não dá para entender. Uma outra coisinha também. Eu ouvi muitos querendo jogar a culpa em cima da arbitragem do clássico de ontem. Eu não vi que o rapaz lá apitou mal, não. Apesar de ser aquele jogo de rivalidade, aquele jogo que a gente já espera que o negócio vai ferver mesmo, porque é uma decisão, eu acredito que ele foi até bem no jogo. Eu acredito que não teve influência dele em lances algum. Para mim, o pênalti foi claro, para mim, o pênalti existiu, normal, ele apitou e em cima, ele não perdeu tempo. Então, eu acredito que ali, para mim, a arbitragem passou ileso também nesse clássico. Apesar de tumulto de lá, tumulto de cá, talvez o árbitro até dá uma seguradinha com o negócio de um cartão vermelho, porque de repente poderia até ter chamado dois ali e mandado para fora, mas ele soube até segurar e deu aquela tranquilidade no jogo. Mas tem que ficar esperto com essas coisas que acontecem na Neoquímica Arena, porque desse jeito os caras nunca vão ser ali pela segunda vez, pela terceira vez, porque não é punido nunca, nunca vai ter a primeira vez. Então é umas coisas que não dá para acreditar. E a verdade é uma só. E o Sampaoli? O Sampaoli está feliz com a volta do Neymar para o Brasil. Acredita que o Neymar tem ainda muito futebol para jogar aqui no Brasil. Será que o Sampaoli está esperando alguma coisa de
diferente ali no Santos para ele retornar ali. Tem muitos que a gente vai ouvindo aí, um ou outro falar aí, que o Pedro Caixinha não é treinador para o Santos, que tem. Cadê o São Paulo? Ele fica assim, cadê o São Paulo? Pedro Caixinha tem que sair. Pedro Caixinha tem que ir embora. É assim, no Santos é assim, ó, é técnico a cada 3 meses. Aí esses que estão pedindo o São Paulo, aí o São Paulo vem leva 2 cacetadas daquela que ele levou uma vez, acho que para o Botafogo e outra para o Ituano, e sai de uma Copa do Sul-Americana, que nem saiu para um tal de River Plate, lá do Uruguai, aí o povão cai matando em cima de novo. Cai matando em cima e vai embora o São Paulo. E cadê o outro? Vem o outro. Então, a gente, às vezes, tem que ter um pouco de calma também, tem que esperar o Pedro Caixinha começar esse Campeonato Brasileiro para ver como que vai ser o Santos. Por quê? Não dá para acreditar que o Santos, a cada 3 meses, troca de treinador. Não dá para acreditar. Não consigo acreditar isso daí. Tem que acabar com isso. O Santos tem que ter mais tempo com o treinador ali na Vila Belmiro. Meu Deus do céu. Cada 2, 3 meses é trocando de treinador. Aí é complicado. E eu tenho lá minhas dúvidas se o Sampaoli consegue dirigir o Santos de Neymar. Eu tenho minhas dúvidas. O Sampaoli, ele fez o time 19 lá correr, mas quem que eram os atletas do Santos? Os caras corria e aceitou ele com aquela correria. Ele no Flamengo ele não fez os caras correr. No Atlético Mineiro ele não fez os caras correr. Ele foi lá para a França lá, voltou rapidinho. Então tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto porque 2019 passou. Nós já estamos aí há 6 anos depois de 2019. Tem que ficar esperto. Ó, e numa entrevista também agora à noite, acredito que foi lá na festa da Federação Paulista, que o Marcelo Teixeira disse que o Neymar vai renovar com o Santos no momento certo. Vamos aguardar e esperar que esse momento chegue logo, que não fica muito embaçando, porque senão fica essa frição dos torcedores do Santos. Aproveitar aí que o Neymar está parado mesmo, que aí ele tem tempo de ir lá assinar o novo contrato dele, e assina até o final de 2026, que seria interessante, não até a Copa do Mundo, não, até o final de 2026. Vai lá, disputa a Copa do Mundo e ainda volta para o Brasil. Agora tem que ficar esperto se o JJ for o técnico da seleção. Aí tem que ficar esperto, porque já tem essa intrigazinha entre os dois, e aí fica meio complicado. Mas vamos ver. Até mesmo dizem que o Jorge Jesus deu a entrevista para o tal do Casagrande, ou alguma coisa assim, que ele não tem nada contra o Neymar. Não tem nada contra o Neymar. Tá certo, não tem nada contra o Neymar, mas sabe como que é o futebol. O futebol a gente tem que estar sempre esperto, porque o negócio é meio complicado. E, ó, segundo o GE, o Santos já tem o seu novo patrocinador, que é a 9bet, que vai ser a master do uniforme do Santos, feminino e masculino, e vai pagar 3 vezes a mais do que a atual patrocinadora do Santos, que é a Blazer. Quer dizer, é muito dinheiro, né? Vamos ver, não foi dito ainda os valores, segundo o GE. Vai ser assinado no dia 14 de abril, um dia após o vencimento do contrato com a Blazer, e aí a estreia está marcada para o jogo contra o Atlético Mineiro. O GE colocou lá na terceira rodada contra o Atlético Mineiro, mas não, é na quarta rodada, porque se for contra o Atlético Mineiro é na quarta rodada. Agora, se for na terceira rodada, vai ser contra o Fluminense lá no Rio. Então, eu acredito que houve algum engano aí, e deve ser contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, no dia 16 de abril. Portanto, pode estar aí o novo patrocinador do Santos, a 9bet, que provavelmente deve assinar com o Santos já a partir de semana que vem, já deve estar resolvendo tudo isso daí. Mas a gente tem que ficar esperto, porque as coisas tem que estar sempre a tinta ali no papel ali para poder estar certinho e a gente não, como se diz, não falar muito, porque as coisas do futebol ela muda do dia para a noite ou da noite para o dia. Enquanto isso, o Pedro Caixinha está ali preocupado para o jogo contra o Vasco da Gama. Quem será o substituto de Neymar?
provavelmente vai ser o Barreal, porque as informações que estão vindo é que o Barreal é que está treinando no lugar do Neymar. Vamos aí esperar, quem sabe aí, a gente já sabe que não vai ser aquele jogo fácil, porque jogar contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, em qualquer circunstância, não é fácil. E principalmente numa estreia de campeonato brasileiro, que todo mundo vai querer mostrar por que eles estão na Série A. Espero que o Santos também mostre porque vai estar na Série A. E jogando a primeira fora de casa, lembra que eu falei aqui? Vai como aqueles moleque mal educados, sem educação, na casa do adversário. E vai lá e tenta fazer bonito, bonito. Entra com os pés sujos dentro de São Januário e fala assim, aqui nós viemos aqui para, como se diz, para dificultar para vocês. E viemos para levar os 3 pontos. É isso que o Santos tem que fazer. Porque, às vezes, o Santos dá muito mole quando joga fora da Vila Belmiro. Eu não gosto, porque se a gente perceber muitas vezes, o Santos entra, ele fica ali, como se diz, cozinhando o galo, não é o galo do Atlético Mineiro lá, cozinhando o galo, o frango, cozinhando o frango, e aí, na hora que os caras faz um gol, aí o Santos resolve correr para cima, e aí fica tudo difícil. Pô, tem que tentar já sair logo e tentar ir com atitude, com aquela gana de querer ganhar o jogo. É isso que o Santos tem que procurar fazer nesse Campeonato Brasileiro. E quando jogar dentro da Vila Belmiro, aqui quem manda é nós. Nós que vamos dar a ordem aqui dentro da Vila Belmiro. O Santos tem que voltar a fazer isso aí, fazer a Vila Belmiro como aquele caldeirão que a gente era acostumado a ver, porque ultimamente os caras estão chegando assim e tirando pontos do Santos como tirar doce da mão de criança. Meu Deus do céu, não pode ser assim, tem que ser um time mais aguerrido. É claro que agora é totalmente diferente daquele time, até mesmo do ano passado, da Série B, o time de 2023, ah, meu Deus do céu, o de 22, pelo amor de Deus, e o de 21, então, meu pai do céu, que sufoco, que sufoco. Uma outra coisinha também, que eu ia esquecendo. O Pedro Caixinha diz que o time dele, o Santos Futebol Clube, ele está entre as 6 equipes mais qualificadas do campeonato. Ele deu essa entrevista no Esporte por Esporte. Eu disse aqui, acho que foi essa semana, no vídeo dessa semana, que para mim, eu coloco o Santos ali, chegando, disputando entre os 5, de repente até o 4º colocado, entre o 6º, 5º e 4º. Eu ponho o Santos ali nessa situação ali dentro do campeonato, para o Santos terminar nesta posição. Agora, eu não vou me inibir aqui de falar que se o Neymar tiver em condições, bem preparado, e o Santos começar um campeonato muito bom, o Santos pode sim brigar na cabeça do campeonato. Eu não tenho dúvida disso daí. Agora, a não ser que o Santos dá mole dentro do campeonato. Começar um campeonato mal, perdendo pontos fácil, perdendo jogos fácil, aí não, aí fica difícil. Mas se o Santos entrar com postura dentro de campo, postura de vencedor, buscar resultados dentro da Vila Belmiro, fazer o resultado e buscar resultados fora, o Santos tem sim condições, com esse elenco que foi montado, brigar sim, até na ponta do campeonato. Mas pelo elenco que o Santos montou, eu acredito que o Santos ele chega ali entre o 4º, 5º, 6º lugar. Nessas posições. Eu vejo muitos desanimados por aí falando que o Santos pode brigar com o 10º lugar, um 11º lugar. Eu não vejo assim, não. Eu vejo o Santos ali brigando lá na ponta do campeonato, lá no alto do campeonato, do 6º para cima. Mas vamos aguardar. Final do ano eu vou ver se eu estou certo ou se eu estou errado, ou se eu estou imaginando coisas que eu não deveria nem estar pensando. Vamos ver, vamos aguardar. A verdade é uma só. Domingo tem Santos e Vasco, Vasco e Santos. A volta do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Que coisa linda, que coisa legal. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.